Bom dia, meninas. Bom dia, Mari. Bom, Bom dia, Evanete. Então, gente, hoje nós estamos aqui para fazer pra uma roda de conversa, né? Até apelidamos de um café da manhã, porque estamos aqui às 8 horas e 14 minutos. E estamos aqui para uma conversa sobre dois trabalhos da nossa equipe, né? Que foram publicados num evento, que foram publicados no evento e a Mari e a Ivanete vão apresentar. Hoje a gente vai discutir dois temas. Fake news, né? Muito comum, muito grande, né? A quantidade de fake news neste momento, relacionadas à saúde, e também a infecções das vias aéreas, né? A Covid-19 é uma doença do trato que tem uma afinidade, o vírus tem uma afinidade por essa região do trato respiratório. Pode acometer outras regiões, mas o trato respiratório é bem atingido, né? A gente tem visto efeitos no pulmão. E nós vamos ter uma conversa. As meninas vão apresentar o trabalho delas e depois a gente vai conversar rapidinho e difundir conhecimento, certo? Nosso grupo de pesquisa e extensão é parte de um projeto de extensão da Unieuro, né, do Centro Universitário Euro-Americano aqui em Brasília. Nós somos oficialmente um projeto de extensão, mas nós temos um nome extraoficial como Liga Acadêmica, não oficial, independente, como promovendo atividades diversas, como extensão, aproximando a comunidade da academia, e também ciência, né, fazendo pesquisa. Então é isso, vamos começar com a Mariana. Mari, você pode se apresentar o título do seu trabalho, a equipe que fez junto com você e começar a apresentação. Bom dia e boa apresentação. Obrigada, professora. Bom dia, gente. Me chamo Mariana, eu curso farmácia. Atualmente estou no quinto semestre. Faço parte do projeto de extensão Liga Acadêmica de Promoção à Saúde e Prevenções de Doenças, né? E hoje eu venho apresentar o trabalho titulado como Classificação dos tipos de conteúdos das fake news em saúde relacionadas ao coronavírus, com a participação das autoras Mariana Gomes, Natália Lima, Caroline Barbosa e Thaís Ranieri. Mari, fala para mim qual foi o tema do trabalho da equipe de vocês. Fala para mim também, apresenta para mim quais são os fundamentos que levaram vocês a encontrar, né, identificar esse problema. Começa a apresentar a introdução do teu trabalho. Bom, então o estudo ele começa classificando o termo fake news, onde Monari Filho 2019 define o termo fake news como sendo um artigo noticioso falso, apto a ser verificado como tal, que pode enganar os leitores, levando as pessoas que consumem esse tipo de conteúdo a comportamentos errôneos, né? E aí as fake news, elas são um problema, elas causam impacto nas mídias sociais e é um problema de saúde pública. Então, diante do enfrentamento da pandemia da Covid, surgiram inúmeras notícias falsas, inúmeros rumores que poderiam, que prejudicam a chegada de informações de qualidade e que prejudicam o processo de saúde e doença. E para minimizar os danos causados por essas notícias, o Ministério da Saúde ele conta com um programa, né, o Programa Saúde Sem Fake News, que existe desde 2018, que visa checar e informar a população diante desse cenário. Bem interessante, né? Fake news é um tema que não é novo, né? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que notícias falsas, boatos se espalham, né? Como forma de ou ter alguma vantagem ou manipulação de notícias para conseguir audiência, né? Então, nós sabemos o quanto essas fake news são prejudiciais. Nesse século, né? Principalmente, a gente tem visto um avanço desse formato com o advento da tecnologia, das redes sociais, né? Da facilidade
possibilidade de compartilhamento desses tipos de informações, de manipulação desses tipos de informação. Então, eu acho que cabe mesmo às autoridades de saúde ter meios para combater, porque é um mal tão sério que prejudica a prevenção das doenças, porque as pessoas costumam acreditar, principalmente aquelas pessoas que não têm muito acesso a informações confiáveis. Então, diante disso, bem interessante essa colocação que você trouxe e essa fundamentação teórica. Então, fala para mim qual foi o objetivo do teu estudo. Tá. O objetivo foi classificar quanto ao tipo de conteúdo das fake news disseminadas sobre saúde na pandemia de Covid-19, checadas pelo Programa Saúde Sem Fake News, uma ação liderada pelo Ministério da Saúde. Então, qual foi a metodologia que vocês utilizaram para realizar o trabalho? Em relação à metodologia, trata-se de um estudo descritivo que visou classificar as fake news segundo o Hadley 2017, quanto aos tipos de conteúdos relacionados ao coronavírus, através dos dados disponibilizados pelo Programa Saúde Sem Fake News. Foram totalizadas um total de 82 notícias, sim, lá no programa, e sendo que 5 dessas notícias eram consideradas como notícias verdadeiras e não entraram no critério de inclusão. Então, a classificação foi feita apenas com 77 notícias, essas sendo notícias falsas, consideradas como notícias falsas. Vocês fizeram esse levantamento agora recentemente, né? Isso. E você vê a quantidade de notícias, né, falsas, nesse muito período alto. De pandemia, muito alto. Destaca para mim os resultados. Resultados de discussão. Então, a classificação foi feita segundo o método de Hadley, onde ele classifica as fake news como sendo do tipo conteúdo enganoso, ou seja, essa informação ela engloba um problema ou um indivíduo, podendo ser do tipo também conteúdo fabricado, onde essa informação ela é totalmente falsa e pode levar o indivíduo a danos maiores, do tipo conteúdo impostor, onde essa informação utiliza de referências, fontes e pessoas confiáveis para enganar. Falsa conexão. São informações onde os títulos e imagens não condizem com o contexto. Falso contexto. Em que as imagens ou falas são retiradas do contexto para enganar. A fake news pode ser classificada também como manipulação de conteúdo, onde essa informação ela é genuína, ou seja, uma informação verdadeira, mas é manipulada para enganar, ou então do tipo sátira ou paródia, onde esse tipo de informação ela não tem intenção de causar nenhum dano, mas sim enganar. E aí verificou-se que 45,5% dessas informações era do tipo conteúdo enganoso, seguido do conteúdo fabricado com 27,3%, posteriormente conteúdo impostor com 13%, seguido de manipulação de conteúdo com 6,5%, depois, né, falsa conexão com 5,2% e, por último, falso contexto com 2,6%. Certo. E quais são, diante desses resultados que vocês encontraram, quais são as principais considerações que vocês têm como equipe a fazer sobre esse tema? Então, professora, nota-se a importância de programas que visam desmistificar as fake news, né, como o Programa Saúde Sem Fake News. Temos outros programas também que visa checar e informar a população diante desse cenário, né, onde a população tem fácil acesso à informação de forma gratuita e evitando problemas mais graves no âmbito da saúde pública. Certo. Mari, nesse período que você fez a busca de referências sobre o tema e vocês aprofundaram, né, a busca sobre o tema, e o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado com esse tema, né, nesse período, justamente devido ao nosso cenário que a gente vive, né, nós adaptamos as nossas pesquisas voltadas a esse tema nesse primeiro semestre. Você encontrou algum termo que chamou sua atenção, no qual se refere a essa enxurrada de fake news que nós estamos mergulhados nessa pandemia? Sim, eu encontrei. Eu vi um estudo bem interessante falando sobre infodemia, né, onde a Organização Pan-Americana, a Organização Mundial da Saúde, define infodemia como sendo excesso de informações, algumas vezes precisas e outras não,
O que eu acho interessante é que a infodemia ela anda junto com a desinformação, porque ela, como eu acabei de falar, né, algumas, assim, mesmo que essa informação ela seja verdadeira, acaba que isso, mas assim, mesmo que essa informação seja verdadeira, né, mas ela não tenha alta relevância, ela acaba implicando na disseminação de informações de alta qualidade, né, isso acaba sobrecarregando o indivíduo, e isso, no meu ver, e não só o indivíduo, os profissionais de saúde também, mas isso, no meu ver, isso faz com que a gente consuma mais notícias que... Fake news, por exemplo, Sim, né? Por quê? Porque a fake news, ela é uma informação muito fácil de ser consumida, né? Aquela mensagem do WhatsApp muito rápida, que a gente passa o olho e dá uma lida, a gente não precisa demandar tanto tempo para ler. sim, E como a gente está tendo, a gente vive um momento onde muitas informações estão sendo produzidas, compartilhadas, a gente procura algo fácil uhum, para se ter acesso, para se informar. E eu acho que é um dos pontos também que facilita a disseminação de fake news, né? Acho sim. que dessa forma que ela causa esse impacto tão grande. Certo. O tema, né, relembra muito o nosso termo, né, epidemia, né, a propagação de uma doença, né, em um nível, em várias localidades dentro daquele determinado país, né, a gente tem uma epidemia. A Sim. pandemia é quando essa propagação ela passa as fronteiras dos países e continentes, né? Então a gente tem aí uma pandemia. Então hoje nós temos de qualquer maneira uma propagação de notícias, sejam elas notícias, como você falou, notícias verdadeiras, mas nesse meio também vão as notícias falsas. Nós somos bombardeados por notícias, né? No início da pandemia, os meios de comunicação, tudo, coronavírus, né? Aí vem essas várias informações. E ter conhecimento sobre esses termos que são bem atuais é bem interessante. Eu queria agradecer pela sua participação e contribuição. E, e agora nós vamos passar a palavra para a nossa outra componente do nosso projeto, né? A Evanete. Vou compartilhar aqui a tela. A Mari vai parar de compartilhar. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Permaneça aí conosco. Tá bom. Keila está aqui também. Bom dia, Keila. Vou agora compartilhar a tela vou aqui abrir com a apresentação da Evanete. Só um instante, tá, Evanete? Uhum. Só vou como. PDF. Vou abrir aqui o PDF dela. A janela. Tá aparecendo para você, Evanete? Tá a tela grande, geral. Mas não tá aparecendo o PowerPoint? Tá, só falta fechar para aparecer uma parte por vez, o slide. Tá, agora? Ah, agora sim. Uhum. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, Evanete, fala para mim qual é. Primeiro se apresenta e depois fala para mim o título do teu trabalho e quem são os autores junto com você. Tá. Bom dia, meu nome é Ivanete,
Eu sou do 8º semestre de fisioterapia, e lá do União. E o nosso projeto, né, que ainda é projeto de pesquisa sobre estratégia de promoção de saúde, o meu grupo, a gente trabalhou com as internações de infecções de vias aéreas superiores, com os autores, né, tá eu, Ivanete, a Keila Barbosa, Rayane Moura e Thales. Fizemos com a coordenação da professora Thaís Ranieri. Tá bom. Posso passar? Uhum. Então, fala para mim quais foram, quais os fundamentos, a motivação que levou a fazer o trabalho. Então, apresenta para mim a introdução do teu trabalho. Então, como a gente está vivendo um período agora de pandemia, que envolve também as doenças respiratórias, né, principalmente, então a gente quis fazer esse trabalho para falar das infecções de vias aéreas superiores, para a gente poder ter assim, um estudo sobre o cenário de como está agora na atual pandemia e como que é tipo, a taxa de infecções de doenças de vias aéreas superiores. Então, a gente viu que, segundo o estudo de Dias, né, e seus colegas, as infecções de vias aéreas superiores, elas trazem altas taxas de hospitalização. É uma doença que é bastante comum, bastante conhecida pela população, porque ela atinge pessoas de todas as faixas etárias, né? De criança a idosos. Normalmente as crianças e os idosos são os que mais sofrem, né? Com essas doenças agudas, infecções agudas. E por mais que a gente conhece bastante, quando a gente vai ver o número, é que a gente percebe quão realmente ela é bastante prevalente na sociedade. Então, ela traz bastante hospitalização, reduz qualidade de vida e é uma infecção que traz também bastante óbito, né? Certo. Qual foi o objetivo do trabalho? Então, o nosso objetivo foi analisar, né, a quantidade de internações por infecções de vias aéreas superiores no Brasil e calcular essa média, né, de todas as regiões do país. Exato. É interessante porque nas infecções de vias aéreas superiores, né, entram infecções causadas por diferentes vírus. Então, aqui nesse levantamento inclui infecções causadas por vírus, por exemplo, H1N1, poderia entrar aqui o próprio coronavírus, né? Então, ter uma ideia dessa quantidade de internações é interessante porque pode nos dar uma direção, né, do quanto essa doença está se apresentando neste momento. É bem interessante o tema de vocês. Fala para mim qual foi a metodologia que vocês utilizaram. Então, o nosso estudo ele foi de caráter descritivo quantitativo, né? Porque exatamente que a gente queria calcular o número de internações e tirar uma média, né, dessas internações. Então, ela acabou sendo quantitativo. E a gente determinou um período para essa coleta, que foi de abril de 2019 até abril desse ano, né, 2020. Então, a gente pegou todos esses, coletou esses dados do site do Ministério da Saúde, pelo sistema de informação pelo sistema de internação, de informações hospitalares, Sim. que é do Sistema Único de Saúde, pela plataforma Tabnet, né? Sim. Então, como falar de doenças respiratórias, ela abrange muitas coisas, vários tipos de doenças que envolvem o sistema respiratório, a gente, então, colocou, né, doenças respiratórias, aí foi filtrando para coletar dados somente das doenças de vias aéreas superiores. E aí a gente conseguiu esses dados, né, pela plataforma Tabnet e fez os cálculos depois. Qual foi o período mesmo, só que eu não prestei atenção? Qual foi o período de coleta? De abril de 2019 a abril de 2020. Certo. A gente queria pegar, tipo assim, dados até mais próximo agora, junho, mais junho. Só que
esses dados ainda não estão disponíveis no site do Ministério. Aí a gente delimitou de abril a abril. Tá certo. E quais foram os principais resultados encontrados? Então, a gente percebeu que 2019 teve muita internação, né? Foi superior a esse ano. E a tendência de hospitalização, tipo assim, o que aconteceu nas regiões do país foi próximo, tudo igual, né? Tipo, a prevalência foi igual. Uhum. E esse ano, quando foi março, teve um pico, né? Muito rápido de internação, só que logo em abril teve um declínio. Uhum. Então, esse pico em março pode estar provavelmente relacionado com o começo, né, com a introdução com a chegada, na verdade, da pandemia aqui no país, né, que foi quando começou a aparecer vários casos e rápido subiu e depois reduziu em abril. Sim. Então, assim, esse fato dela ter começado a reduzir em abril também vai estar relacionado com a pandemia, porque como as doenças de vias aéreas, ela também tem muito transmissão por contágio de pessoas que compartilham o mesmo ambiente, então, como passar um período que as pessoas passaram a viver em isolamento e distanciamento social, então essa restrição de pessoas também pode ter colaborado para a redução, né, de contágios desses vírus. Certo. Aqui está, né, o gráfico, né, mostrando esse padrão que você falou, né, principalmente aqui, né, com o aumento em março, né, que teve esse aumento. Exatamente aqui, né, no mês de março, como você tinha colocado, e o declínio em abril, né. Bem interessante essa sua possível, né, é um possível, né, uma hipótese que a gente está levantando. Possível, exatamente como você colocou. Esse período de março e abril foi o período que o Brasil mais intensificou o isolamento social, né. É interessante que o nosso país aumentou, se engajou no início e meio que afrouxou depois, né? E a explosão de casos surgiu agora. Bem interessante isso, né? Talvez mostrando que até agora, como nós não temos vacina, o isolamento é a principal forma que nós temos de certa forma, barrar, né, com tanta velocidade a propagação da doença, né? Bem interessante isso. Evanete, esse gráfico aqui é mostrando a média, né? Você destaca também o mesmo período? Sim, do mesmo período das médias. Essa é a média para o país, né? Sim. Então, nesse gráfico, a gente tem os cálculos também, que eu acho importante passar. Pode falar. Então, os cálculos foi feito nas 5 regiões e depois do Brasil num resultado único. Sim. Então, para a região norte, teve em 2019 até agora em abril 2.372 casos, com uma média de 181 casos, com a média de 181 internações, né? Uhum. O Nordeste, que foi também uma região maior, né, teve a maior número de internações, com 7.727 casos, e uma média de aproximadamente 595 internações, né, dividindo pelos 13 meses. O Sul teve 4.417 internações e uma média de 339. O Sudeste, que veio logo depois da região Nordeste, né, em número de internações, com 7.336 internações e uma média de 564. Uhum. E o Centro-Oeste, né, que também veio logo em quantidade, né, veio depois do Norte, com 2.732 internações e uma média de 210 internações. Entendi. E no Brasil, assim, de modo geral, teve de abril de 2019 a abril de 2020, 24.574 casos, internações, na verdade, e uma média de
1.890 casos, né? Que a média que teve no Brasil nesses 13 meses. Certo. Ou seja, bastante prevalente. Sim. Ok. É o que você mostra aqui nesse gráfico, né? Tem tanto a média do Brasil como a média por região. Nesse segundo gráfico, você Sim. traz aqui, só mostrando, destacando o Brasil, né? Trazendo o Brasil. Uhum. Quais são as principais considerações que você traz sobre esse trabalho de vocês? Então, como a gente já comentou que teve bastante casos, então a conclusão que a gente teve é que, também segundo o estudo do Dias, ela é uma doença que é bastante prevalente no país, tem altas taxas de internação para todas a faixa etária, e que o pico de internação em março pode estar relacionado com a introdução aqui da chegada do novo coronavírus, e que logo em abril esse declínio vai estar relacionado com o distanciamento social. Certo. Ok. Obrigado pelas suas explicações, pela apresentação. Muito bom. Parabéns, meninas, pela apresentação de vocês. Aí eu vou agora fazer só algumas perguntinhas, né? Uma conversa, né? Já que estamos tomando um café da ciência aqui hoje. Então, Evanete, destaca para mim, se você puder, qual foi a maior dificuldade que você teve em lidar com o banco de dados? E qual o maior aprendizado que você tira desse trabalho? Em relação à dificuldade, na verdade, tenho como aprendizado primeiro, né? Certo. Porque eu nunca tinha trabalhado com busca de dados no DataSUS, Uhum. e aí eu descobri que é uma ferramenta muito útil e é fácil o acesso, não é difícil, né? Uhum. Para mim foi uma descoberta, né? Então não tem, né? Se você tem, para você foi uma descoberta, que bom. Para mim foi uma descoberta. Mari, e o que você destacaria da sua experiência trabalhando com fake news, especificamente com o site do Ministério da Saúde? Bom, eu não conheço, na verdade eu conheci o programa Saúde Sem Fake News, mas foi uma descoberta também conhecer a forma como eles trabalham com esses dados, né? Eu não sabia que eles obtinham essas informações através de um número de WhatsApp, por exemplo, né? Onde a pessoa manda a informação para o número de WhatsApp da multimídia, e aí a multimídia manda para a equipe técnica, e aí a equipe técnica faz uma apuração desses dados e envia para a multimídia para eles colocarem, disponibilizarem no site. Certo. Então, fui atrás de saber Que bom. a respeito disso. Então, eles têm acesso direto, né? É uma forma, né? Obtendo essa coleta pelos números, né? Recebendo pelo WhatsApp, a ferramenta WhatsApp, né? É um aplicativo que hoje se destaca nessa questão de fake news, né? Infelizmente. Mas você viu, né? Que essa semana os desenvolvedores lançaram... Oi? Eles lançaram... Não. Ah, sim. Eles lançaram uma ferramenta de pesquisa dentro do próprio WhatsApp, que você tem acesso do lado a uma abinha da mensagem, para pesquisar no Google se aquela notícia seria verdadeira, né? Bem interessante, né? As mídias e as redes sociais estão se empenhando, né, para combater as fake news. Evanete, eu achei interessante um ponto que você colocou. O Ministério da Saúde só disponibilizou os dados até abril, né? Sim, só tinha até abril, porque também eu não entendi, porque já estava em julho que a gente fez a coleta. E dos 2 últimos meses, maio e junho, eles não disponibilizaram, não tinha disponibilizado ainda. E talvez aquela diminuição mudasse, né? Porque a gente viu que a explosão de casos foi exatamente, começou maio, a nossa curva, maio, junho, e ainda está crescendo, né? Nós temos um país que é continental e muda de acordo com cada região, mas se a gente fizer a média para o país, a gente vê que a gente está como epicentro, né? Infelizmente, dessa pandemia. Então, eu acho um pouco prejudicial nós não termos acesso a essas informações, né? Vamos ver se é atualizado, né? Eu achei interessante quando você destacou essa informação, né? Essa limitação. Talvez nossos resultados fossem até diferentes, né?
Provavelmente, porque, como a gente já disse, né, como foi a partir, foi logo no comecinho, né, março, começou a aparecer os primeiros casos, que subiu. Em abril, talvez deve ser uma pausa, né, provavelmente subiu. Se a gente tiver acesso de novo a essa nova tabela, seria muito importante mesmo. Certo. Meninas, eu gostaria de agradecer a vocês hoje tomarem café comigo muito cedo. É muito importante, muito interessante como vocês trouxeram. Gostaria de parabenizar as duas pela facilidade e pela forma direta com que vocês colocaram aqui as informações. Parabenizar cada equipe que fez o trabalho junto com vocês e desejar sucesso nos próximos trabalhos, tá bom? Obrigada, professora. Eu agradeço pela oportunidade de poder comentar um pouco do nosso resumo, né? Que foi um trabalho tão rápido, tipo, ninguém estava nem pensando, e de repente a senhora chegou e, gente, vamos fazer um resumo e tal, e a gente está com um resumo publicado hoje. E é interessante assim, porque as oportunidades elas chegam assim, né? A gente está em plena atividade, né? Nós estamos trabalhando na escrita dos trabalhos, né? Trabalhando com as coletas e tratamento do nosso banco de dados, e aí surge o evento e a gente tem que se adequar, né? Ao trabalho. Aqui a Keila tá dando parabéns para vocês, dizendo que tem orgulho. Esse pessoal é muito lindo. Então, realmente vocês estão de parabéns, a equipe toda está de parabéns e desejamos, né, como grupo, como equipe, sucesso nos próximos trabalhos. Tá bom? Sim. Obrigada, professora. Valeu, professora. Vou colocar aqui Tem mais pessoas aí, que tem 7 pessoas. Eu acho que as 7 pessoas são contando os nossos computadores. Mas tem mais. Tem a irmã da Mari também, tá aqui. A irmã da Mari. Sim. A irmã da Mari tá aqui. E essas mensagens ficam aparecendo aqui. Obrigada, tá, meninas? Que isso, professora? Obrigada. Tchau, tchau. Bom tchau.